Vamos receber o nosso querido pastor Paulo de Tarso. Quero convidar ele. Ele vai apresentar o casal. Por favor, dá uma salva de palmas. Vou falar um pouquinho agora rápido dele. Pastor Paulo de Tarso. Eu não sei de que ano conheço ele, que a gente se conhece, mas não sei lá, 2010, pastor, não sei lá, por aí. Pastor Paulo de Tarso sempre foi um amigo que nos acompanhou aqui nessa igreja. E ele sempre esteve por perto, ainda está por perto. E ele tem sido uma bênção. Ele tem a igreja lá em São Paulo, não? Ele caminha junto com a esposa e a congregação dele. Ele vai falar mais um pouquinho, mas é uma honra poder receber ele aqui na nossa casa mais uma vez, e tantas outras vezes, não? E sempre uma inspiração, uma autoridade espiritual que eu reconheço na minha vida, na minha família. E que bom, uma alegria poder receber ele. Amém? Amém? Então abra seu coração, que eu sei que aqui vem muita coisa de Deus. Muitíssima coisa de Deus. Aleluia. E vamos orar por ele? Amém. Vamos orar por ele. Deus Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por esse tempo que o Senhor nos proporcionou. Obrigado porque a Tua graça, o Teu amor nos tem nos alcançado de uma maneira especial, Jesus. E agora esse momento não é diferente. Obrigado, Jesus. Obrigado pela vida do pastor Paulo, a sua família, Pai. Eu abençoo a vida dele, a caminhada dele, Pai, todos os projetos que ele tem pela frente, Pai. Obrigado, Jesus, porque eu sei que o Senhor que permitiu esse tempo. Obrigado, Pai. Toda a glória e toda a honra seja dada a Ti. Obrigado, Jesus. Amém. 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 Aleluia. Te amo, pastor Arnaldo querido. Aleluia. Bom dia a todos. Deus te abençoe, uma honra, uma alegria estar aqui. Acho que a maioria das pessoas eu não conheço, mas tenho pessoas que estão no meu coração para a vida eterna. Amém? É uma alegria estar aqui com vocês. E eu acho que fui eu que dei o nome Adoração e Vida para essa igreja. Eu acho que fui. Eu estava no dia, eu estava pregando no dia que mudou o nome, tinha um outro nome. Então eu tenho uma história de amor grande com essa casa. E imagina uma pessoa, um grandão que nem eu, não é? A maioria não me conhecia e me viram adorando em liberdade aqui. Primeiro porque eu estou na casa do Pai, amém? Na casa do nosso Pai a gente tem liberdade. E segundo que eu me sinto membro dessa casa. Eu abençoo essa casa, esse casal, esses ministros que estão aqui. Abençoo a tua vida. Eu declaro que cantamos isso, não é? Para te adorar eu vivo. Para te adorar eu vivo só para te adorar. Amém? Que a nossa adoração em todas as áreas da nossa vida possam nos colocar nesse trilho. Amém? Que é essa vida que Deus tem para que a gente viva nesse tempo. Estou muito feliz de estar aqui com o Diogo e a Karina, um casal que está comigo há muitos anos. Amém? E hoje os nossos filhos são amigos, amém? Cresceram juntos, amigos também para a vida eterna. Estamos aqui, a minha esposa vai pregar hoje à noite, lá na nossa igreja. Eu deixei ela quietinha lá em casa, se preparando. Ela é do tipo de pessoa que não gosta de aparecer. Ela fala: Paulo, põe outro para pregar. Deixa eu quieta. Mas ela é uma bênção, vai estar ministrando hoje. Então peço que vocês nos desculpem, não estamos com a família completa. Temos uma outra filha que está na praia, pegando um sol nesses dias, e uma outra que mora lá em Israel, amém, filha de coração, já me deu 3 netinhos, e glória a Jesus, amém, por servir ao nosso Deus nessa geração, e para servir a Jesus Cristo contigo. Nós podemos nos conhecer há pouco tempo, há muito tempo, ou estar nos conhecendo agora, mas nós fazemos parte da família de Deus. E eu queria ministrar nessa manhã sobre coisas muito importantes e coisas que não têm importância alguma. Eu queria que a gente pudesse meditar, amém, sobre esses 2 polos que tem na vida de todos nós. Tem coisas na nossa vida que não tem importância nenhuma, e tem outras coisas que são muito importantes. A questão que eu queria tratar com o teu coração é: se essas coisas que para você são muito importantes, são importantes para Deus. E se coisas que Deus não dá importância nenhuma, você tem ocupado demais a tua vida. Amém? Você considerar coisas muito preciosas que para Deus não vale nada.
Eu queria começar a ministrar sobre isso com um texto que está no Salmo 131. Eu amo esse salmo, porque é um salmo que usa a figura, não é, de um bebê. Eu tive a honra de conhecer hoje o Matias, só vi ele por fotos, não é? E vi ele no braço da pastora Vanessa. E ele, como toda criança, quem é mãe aqui deve lembrar disso, né? Que o teu filho, quando ele era bebê, ele te via como uma caixa de leite, não é? O filhinho olhava para a mamãe e só pensava em mamar, não é? É isso. E esse salmo fala dessa transição, dessa maturidade que acontece, que deve acontecer com todo mundo. Mas essa conexão entre filhos e mães, Deus vai usar nesse texto para falar da nossa dependência de Deus e da nossa conexão com Deus. Em muitos momentos da nossa vida, a gente se relaciona com Deus como se Ele fosse um gerente de banco, como se Ele fosse um médico, como se Ele fosse um casamenteiro, como se Ele fosse, sabe, alguém que resolve problemas comuns. Jesus um dia pergunta isso para as pessoas: gente, o que dizem de mim por aí? E os discípulos falaram: olha, mestre, tem uns que dizem que o Senhor é o Elias, o João Batista, o Isaías, o Jeremias, algum dos profetas. Mas aí Jesus pergunta para aquelas pessoas que andavam com ele: tudo bem, o que as pessoas dizem por aí a meu respeito, tudo bem, eu até sei, mas e vocês? Vocês que andam comigo, quem eu sou para vocês? E aí Pedro, pelo Espírito Santo, ele responde para Jesus: olha, mestre, para mim o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, para mim, Jesus, o Senhor é tudo. O Senhor é a esperança que eu tinha. O Senhor é a resposta para tudo que eu mais sonhava. O Senhor para mim é o Messias. Amém, amados? Essa dimensão de relacionamento, de dependência e de gratidão, de reconhecimento de quem de verdade Ele é, que eu queria que a gente pudesse alcançar juntos nessa manhã. Então o Salmo 131 diz assim: ó Senhor, o meu coração não é orgulhoso, nem os meus olhos altivos. Eu não me ocupo de grandes questões, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Em outras palavras, Deus, eu não estou me importando com muitas coisas mais que as pessoas se matam aí por conseguir. Contudo, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada com a sua mãe. Como uma criança desmamada é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor. Espera, meu irmão, no Senhor. Espera, minha amiga, minha irmã, no Senhor, desde agora e para sempre. Você imagina que legal para uma mãe, não é? Ela passar da fase de ser vista pelo seu bebê como uma caixa de leite, e ela simplesmente ter um neném ali no colo, que já foi desmamado, mas ele ficar quietinho, sabe? Só para ter o aconchego da mãe, só para estar escutando de alguma forma o coração dela bater. É disso que esse salmo está dizendo, sabe? A nossa alma, que é uma parte da gente, não é? Quando nós nos entregamos para Jesus, o novo nascimento se dá no nosso espírito, é uma coisa no nosso interior. O Espírito de Deus vem morar na gente e uma explosão, um milagre acontece, amém? E nós passamos a ter de alguma forma uma comunicação com Deus através do nosso espírito. Isso é nascer de novo, mas a nossa alma, ela não nasce de novo. A nossa alma precisa se converter, a nossa alma precisa ser desmamada, amém? A nossa alma continua dizendo: eu quero isso, eu quero aquilo. Ah não, se não fizer isso do jeito que eu quero, eu vou dar um piti aqui. A nossa alma, ela grita, e a gente precisa educá-la, amém? A nossa alma precisa aprender que quem manda aqui é o Senhor, amém, amados?
Mas a gente tem tanta influência do mundo externo, né? Vocês estão me ouvindo, vocês estão me vendo, e se eu berro aqui, se eu me trato de uma forma inconveniente, você vai fazer um julgamento por aquilo que você está vendo, por aquilo que você está ouvindo. Mas aquilo que eu falar aqui, pelo Espírito Santo, o teu espírito que tem Deus, amém? Vai ter uma conexão e vai haver paz no teu coração sobre algumas coisas que eu puder falar. E você vai identificar, amém, que é realmente Deus que está usando a minha vida hoje, podia usar qualquer pessoa, mas que está falando com o teu coração. É um caminho de comunicação. Mas a gente está tão conectado nas informações que cada vez são mais rápidas. A gente está tão conectado no mundo que a gente vive, que a gente recebe tantas informações do mundo natural, e enchemos a nossa alma dessas informações, e a gente gasta 2h30, às vezes no culto de domingo, querendo nos encher de Deus, mas a quantidade de informações é muito díspare, porque você recebe muita informação do mundo natural, de forma humana, e recebe pouquinha informação, pouquinho tempo de relacionamento com Deus, e você acaba tomando decisões, não é? Contrárias à vontade de Deus, para atender a tua alma, para atender os teus anseios pessoais, e não a vontade de Deus. Mas nós estamos aqui juntos, para que a gente possa avançar, amém? Para que a gente possa amadurecer. Não tem coisa mais horrível de uma pessoa que chega aos 35 anos, está morando na casa do pai e da mãe ainda, sim ou não? E está pedindo para a mãe dar o leitinho, sim ou não? Não, tem que crescer. Não é verdade? Tem que amadurecer. Tem que virar gente. Amém, amados? A nossa alma também. E a nossa alma e a nossa vida precisa também dizer: Deus, o Senhor é mais importante do que as coisas que o Senhor faz para mim. As bênçãos que o Senhor me dá são maravilhosas. Obrigado. Como eu sou feliz pela esposa que Deus me deu, pelos filhos que Deus me deu, pela saúde, pela inteligência, pela capacidade, amém, pelos bens. O que a gente tem que não ganhou de Deus mesmo? Obrigado, Senhor. Mas tudo que o Senhor me deu, tudo que o Senhor fez passar pelas minhas mãos, não pode ser mais importante do que Deus. E Deus não vê só o que a gente fala, Ele conhece o nosso coração. E por isso, de verdade, é necessário haver uma transformação, é necessário haver uma rendição diante de Deus, porque Ele que nos conhece, sabe quando a gente está fazendo para impressionar a torcida, e sabe quando a gente está sendo sincero diante dEle. Que em nome de Jesus, todos nós possamos dar um passo hoje para amadurecer um pouquinho mais, e para desmamar nossa alma, e para que Deus possa ter a alegria de olhar para nós e dizer: olha, eu sei que eu tenho que fazer tantas coisas na vida dele, está tudo agendado na semana, o que eu tenho que fazer na vida da minha filhinha, do meu filhinho, mas ele não veio aqui só pelas coisas que eu posso fazer e dar para ele, veio porque me ama, veio porque me quer, veio porque quer tributar a minha honra e a glória que me é digna. Vocês estão comigo, amados? Que Jesus possa receber de fato o nosso coração, e nossas palavras, o nosso esforço para ter chegado, mas a nossa vida real diante dele, que seja uma adoração. Amém, amados? Se você puder, vamos comigo para o Evangelho de Marcos, no capítulo 12. É um texto que eu amo. Eu vou ler o finalzinho do 12, nós vamos entrar no 13, mas só para te explicar o que estava acontecendo aqui. Jesus, 4 dias antes dele morrer na cruz do Calvário, ele entra em Jerusalém. E é o que os católicos chamam de o domingo de Ramos, não é? Era o primeiro dia da semana, era um domingo, e Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. Por que aconteceu isso naquele dia? Porque existia uma lei entre os judeus de que o cordeiro que ia ser morto na celebração da Páscoa, ele tinha que ser trazido para a casa das pessoas, não é, que iam celebrar a Páscoa, no 10º dia do primeiro mês. Depois de 4 dias, ou seja, na véspera da Páscoa, o cordeiro era morto, não é? O sacrifício da Páscoa era feito e a família tinha que comer a carne daquele cordeiro.
Tudo bem, amados? Alguém aqui já viu um cordeirinho ou já pegou um cordeirinho? Não? Alguém já fez isso? Não é um bichinho fofinho, parece bicho de pelúcia, não é? Você imagina aquele bichinho que só faz brincando com os teus filhos? Você imagina? Aí depois de você pegou o bichinho, aquele bichinho, o macho de 1 ano, sem defeito, um bichinho de pelúcia, aí você traz para sua casa, aí você deixa brincando com os teus filhos, vocês estão comigo? Aí depois de 4 dias, você pega e degola o bichinho, derrama o sangue do bichinho, abre o bichinho, assa o bichinho no forno e diz para sua família: agora vamos comer aqui, porque quem não comer não faz parte do povo de Deus. Era isso que a lei mandava. Vocês estão comigo, irmãos? É meio sanguinolento o negócio, não é verdade? Mas do que isso falava? De Jesus. Exatamente no dia em que as famílias pegavam esse cordeirinho e traziam para suas casas, foi o dia que Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumentinho. E quando Jesus entra em Jerusalém, a nação aclama Jesus, eles cantam para Jesus, palavras do Salmo 118, reconhecendo que Jesus era o Messias, naquele dia exato. E a partir desse dia, todos os evangelhos, você pode fazer essa leitura, você vai ver que Jesus passa esses 4 dias, entrando e saindo da cidade, e sendo meio que julgado por todos os tipos de judeus que haviam. Os judeus, os sacerdotes, não é? Os levitas, mas também os, me fugiu o nome deles agora, os fariseus, os saduceus, os herodianos, todos os tipos de judeus que haviam em Jerusalém, eles passaram a se encontrar com Jesus. E esse texto do capítulo 12 vai falar algumas discussões que Jesus tem com eles. Amém, amados? Eles querem, por exemplo, saber, eles contam uma história meio louca assim para Jesus. Quem faz isso é o grupo chamado grupo dos saduceus, tá? Era um grupo de elite lá em Israel. Jesus, se um cara casa com uma mulher e ele morre sem deixar filhos, a lei dos judeus diz que o irmão mais velho desse homem pode tomar essa mulher e gerar filhos. Vamos supor que ele tem 7 irmãos e o segundo irmão toma essa mulher, mas também morre sem deixar filhos. Aí o terceiro irmão casa com essa mulher, a viúva negra, sim ou não? O terceiro casa, não gera filho e morre também. Depois o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Se eu fosse o 7º, eu não casava não. Mas os 7 casaram com a mulher, os 7 morreram sem deixar filho. De quem vai ser essa mulher na vida eterna? Eles perguntam essa bobagem para Jesus, amém? Mas olha que curioso, esse grupo de judeus, diz a Bíblia, eles não acreditavam em ressurreição. Eles perguntaram uma coisa para Jesus, não para aprender, eles perguntaram uma coisa que eles não criam, para pôr Jesus à prova. Jesus responde para eles: gente, no mundo vindouro, não se casa nem se dá em casamento. Para de bobeira, estão aqui? Esse tipo de pergunta, esse tipo de confronto, Jesus passou nesses 4 dias recebendo. Amém? Ele entrava no templo, amém? Num dos dias ele com chicote, no primeiro dia ele com chicote expulsou lá os vendedores, e ele ficou entrando e saindo da cidade, as pessoas perguntando as coisas para ele, provando por quê? Porque o cordeiro que serviria para a Páscoa não podia ter defeito, diz a lei. Vocês estão aqui comigo, amados? E eles estavam provando Jesus para ver se pegavam Jesus em alguma falha, e não acharam nada em Jesus que pudessem acusá-lo de pecado ou de erro. Amém, irmãos? Só que teve um dia em que Jesus saiu daquela casa feita por mãos humanas, daquele templo suntuoso. Diz a história que quem viu o templo de Jerusalém reconstruído, reformado por Herodes, naqueles dias, viu a construção mais suntuosa do Império Romano. Era um negócio glorioso aquela casa. E a última vez que Jesus pisou nessa casa, porque repete assim comigo: Deus não vive em casas feitas por mãos humanas, gente. Quando a gente for embora daqui, eu acredito que Deus deixa uns anjos para guardar aqui. Mas Deus não fica nesse prédio. Deus não mora em prédio. Deus mora em você. Jesus vai com você para a tua casa hoje. Ele vai passar com você essa semana. Amém, amados?
Jesus estava naquela casa feita por mãos humanas, testado por todo mundo, respondendo coisas absurdas e respondendo, se deixando provar. Mas tem um dia que Jesus falou: agora acabou. E ele saiu daquela casa para nunca mais pisar. No dia que Jesus saiu daquela casa, antes ele vê talvez uma das coisas mais incríveis do Evangelho. E eu quero ler isso com você, mas o que é incrível? Que Jesus mostra para eles o que me parece ter sido a resposta para aquilo que ele disse para a mulher samaritana. O que ele disse para ela? Que o nosso Deus busca adoradores que vão adorar em espírito e em verdade. Se Deus busca, se Deus procura, é porque está em falta, amém? Porque não é fácil. Mas me parece que nesse momento Jesus acha. E quando Jesus acha alguém que agrada o coração dele, que agrada o coração do Pai, ele quis mostrar para os seus discípulos, para dar para eles, amém, um exemplo, uma expectativa do que Deus espera da gente. E ele chama os seus discípulos, e os evangelhos narram esse momento. Mas preste atenção, nenhum dos discípulos de Jesus, dos 12 que viram e ouviram o que Jesus falou, nenhum deles fez qualquer comentário sobre o que Jesus mostrou. Jesus mostrou algo incrível que eu quero mostrar para vocês. E os discípulos falaram assim: ah, legal. Ele, sério? Tá bom, vamos embora. E quando Jesus estava saindo, os discípulos quiseram mostrar para Jesus uma coisa que eles achavam incrível. E Jesus falou assim: sério? Isso? Legal. Vamos ler? O que é importante para você? E o que você talvez não está dando tanta importância? Você já parou para se perguntar se o que você dá muita importância tem importância para Deus? E se coisas que talvez você não tem lá se importado muito são muito preciosas para Deus? O que é realmente importante para nós? Vamos para a Bíblia então para esclarecer isso. Marcos 12, 41. Estando Jesus assentado diante do gasofilácio, observava a maneira como o povo lançava ali o dinheiro. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Por que diz aqui o quanto ela deu? Porque Marcos, Pedro, não é que o Marcos era um discípulo do apóstolo Pedro, o Marcos era o escriba do Pedro. O Marcos conta aqui o que Pedro viu. E por que Pedro e Marcos escrevem que era um quadrante? Para que a gente soubesse que a oferta dela era umas moedinhas que não valiam nada, alguns centavos. Chamando os discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos os ofertantes. Todos deram do que lhe sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Ponto. Vamos supor 2 moedinhas de 5 centavos. O que você compra com 2 moedinhas de 5 centavos? Como será que ela ganhou essas 2 moedinhas? Não interessa, era dela. Amém? Ela ganhou de esmola? Não nos interessa, era dela. Ela fazia com que era dela o que ela queria, sim ou não? Agora vamos pensar um pouquinho. Ela só tinha aquelas 2 moedinhas, que não valia nada, mas era dela. Ela tinha só aquelas 2 moedinhas. Você imagina a descrição do evangelho dessa forma que eu vou te narrar agora? Aquela viúva pobre, ela deu 50% de tudo que ela tinha diante do Senhor. Já não seria tremendo escutar um testemunho desse, sim ou não? Meu Deus, pensa, tudo que você tem,
você fazer uma conta e pegar 50% e vir entregar aqui, amém, na presença de Deus como gratidão ao Senhor, não seria importante para a tua vida 50%? Já não seria dramático alguém entregar metade de tudo que tem para Deus, sim ou não? Mas aquela mulher, amém, ela não deu 50%, ela deu tudo que ela tinha. Não importa, amém, como que ela ganhou. Não importa se era muito ou era pouco, era dela. O que essa mulher fez, e Jesus chamou todo. Eu imagino a cena, eu amo filme, eu amo cinema. Então eu fico imaginando essa cena no cinema como se fosse um filme. Jesus assobiando, Pedro, cola aqui, chama o André aí, chama o seu irmão, vem cá, chama todo mundo. Ô Natanael, vem logo, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Jesus chamando os 12 discípulos, e ele chegando, o que foi, mestre, o que foi? Eu falei, gente, vocês não acreditam, o que foi, mestre? Olha, tá vendo aquela senhorinha ali? Qual aquela ali, ó? Aquela senhorinha gente, vocês não vão acreditar, viúva, pobrezinha. Vocês não vão acreditar o que ela fez. Ela pegou tudo que ela tinha, ela entregou para Deus. Quantos aqui sabem que Jesus é Deus? Mas você sabe, né? Que Jesus nunca entrou no templo para pedir um vale para sustentar o ministério dele, amém? Porque ele, como Deus, podia, sim ou não? Chegar para o sacerdote, ó, eu sou o Messias, eu sou Deus, então eu quero fazer um vale aqui, porque olha, as coisas estão os olhos da cara. Então eu vou agora fazer uma nova viagem lá para Decápolis, então dá uma grana aí para eu sustentar meu ministério, sim ou não? Jesus nunca fez isso. Mas Jesus é Deus. E quando nós entregamos, não entregamos para os homens. Nós temos estrutura, sim ou não? E cuidamos das estruturas, mas nós não damos por causa das estruturas. Nós damos porque nós amamos a Deus. Porque quando nós entregamos o nosso dízimo, amém? O número 10 na Bíblia significa o todo. Quando nós damos o 10, nós estamos dizendo, Deus, eu não estou devolvendo o que é teu, eu estou te dizendo que tudo que fica comigo, porque a minha vida é tua, tudo te pertence. O dízimo é uma declaração. Amém? Eu sou advogado, então nas cadeiras de direito a gente aprende que o acessório acompanha o principal, amém? Tem mais algum colega aqui? Não? Não é verdade, doutor? Então quando eu entrego o dízimo, eu não estou dizendo, Deus, isso daqui é seu, agora deixa eu me divertir com aquilo que é meu. Não, eu estou dizendo, Deus, tudo é teu, e eu estou te entregando aqui para declarar, Deus, a minha vida te pertence. Então tudo que é acessório na minha vida também pertence ao Senhor. Me ajuda a administrar, me ajuda a fazer com que tudo que o Senhor me deu possa honrar o teu nome. Aquela mulher disse para Jesus, amém, com aquela declaração, Deus, se o Senhor quiser eu como, se o Senhor não quiser eu não como, se o Senhor quiser eu vivo, se o Senhor não quiser eu não vivo, a minha vida te pertence. Eu não sei do dia de amanhã, eu sei que eu sou tua, eu sei que eu te pertenço. Eu não tenho filho, eu não tenho marido, mas eu tenho Deus, eu tenho Pai, eu tenho o Senhor da minha vida, eu te pertenço. Jesus, já sou aquilo incrível. Ele chamou todo mundo para ver, venham ver o que essa mulher fez. E ninguém deu pataca para Jesus, expressão antiga para dizer, ninguém deu importância para aquilo que Jesus estava mostrando. E aquilo era grande, grande. Tem pessoas que ainda consideram que Deus é tudo na sua vida. E Jesus quer que essas pessoas se transformem num exemplo. Qual é o nome dessa mulher? Eu queria que essa mulher tivesse o teu nome, para que você, amém, pudesse ser um testemunho na tua geração do que essa mulher é nas Escrituras. Eu não sei quem ela é, mas Jesus vai lembrar dela para sempre. Jesus a usou como um testemunho. Há várias mulheres na Bíblia que a Bíblia não diz o nome. Preste atenção nisso. São pessoas que poderiam ser eu ou você. E que Jesus está dizendo nesse caso, olha, essa daí, ela demonstrou com atitudes que ela crê em mim de verdade. Os discípulos não fizeram um comentário. Que feio. Vamos continuar. Saindo
Jesus do templo, capítulo 13, versículo 1. Saindo Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras, que edifícios! Não é ridículo, gente? Oh, mestre, mestre! Oh, que bonito! Oh, que grande! Oh, que maravilhoso! Hã? Vocês não deram importância para aquilo que Jesus mostrou. Vocês estão querendo mostrar pedra, estrutura, coisa que o homem fez para Deus. Respondeu-lhe Jesus: vocês estão vendo esses grandes edifícios? Ele deu de ombros e disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Assentando-se ele no Monte das Oliveiras, em frente ao templo, Pedro, Tiago, João e André, eu colocaria aqui entre parênteses, desesperados, perguntaram em particular: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Agora mexeu no que para eles era importante. Vocês estão entendendo a historinha? Jesus mostra para eles uma coisa que para Deus é muito importante. Eles não dão importância nenhuma. Ato contínuo, ou seja, naquela mesma trajetória, Jesus faz isso dentro do templo, lá no gasofilácio, onde as pessoas entregavam as ofertas. Então, quando eles estão saindo do templo, em sequência, eles fazem essa feiura com Jesus, e eles estão agora saindo do templo. E quando isso acontece, eles vão elogiar aquela estrutura feita por mãos humanas, para Jesus que é Deus. Ele, Jesus Cristo, é a rocha principal de edificação de uma casa espiritual, da qual hoje fazemos parte. Nós, como pedras vivas, eleitas e preciosas, nós fazemos parte dessa casa onde Deus vai morar. Deus não mora em casas feitas por mãos humanas, Ele mora no coração das pessoas. Jesus está saindo daquele lugar e as pessoas vão elogiar aquele prédio, e Jesus diz para eles: gente, não vai ficar pedra sobre pedra aqui. Quando Jesus quebra o que para eles é estável, eles ficam sem chão, eles ficam desesperados, e a primeira atitude deles é perguntar: Jesus, quanto tempo eu tenho ainda? Repete assim comigo: Jesus está voltando. Na cabeça de alguns: será que dá para eu casar? Será que dá para criar meus filhos? Será que dá para terminar a faculdade? Será que dá para... A gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã. Amém? Maranata! Vem o Senhor! Essa bendita esperança tem que estar firme no nosso coração todo dia, porque a gente não sabe quando a gente vai se encontrar com o Senhor. Amém, amados? Eles ficam desesperados, porque Jesus puxa o tapete deles. Jesus continua puxando o tapete de pessoas. Amém? E quando Jesus puxa o tapete de alguém, Ele puxa por amor. Ele puxa para dar um choque de realidade. Ele puxa porque Ele nos ama. Ele não vai desistir desse amor, mas Ele quer que a gente acorde, que a gente desperte. O que eu considero importante, você não está dando valor. E o que não tem nenhum valor para mim, você gasta a tua vida perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Quem é o dono dos teus dias? Para quem você trabalha? O que você faz nessas tantas horas que você passa lá, cumprindo as tuas tarefas, usando a tua inteligência, a tua capacidade? Para quem você trabalha? Quem é que sustenta o teu ministério? Quem que você acha que tem ministério de tempo integral aqui? De verdade, eu achava que eram todos. Alguns, amém, no tempo integral do seu ministério, são sustentados pela coletividade dos irmãos, mas todos os outros pelas empresas públicas, privadas. Amém? Porque onde você está, você é ministro de Deus de tempo integral. Lá você é o pastor. Amém? Queridos, Deus nos tem dado pastores, sim ou não?
E é maravilhoso ser bem cuidado. Quem gosta de ser bem cuidado, levanta a mão. Eu amo. Amém, amados? Mas por que Deus deu pastores para a gente? Só para cuidar da gente? Não, não é possível. Não é possível que Deus tenha dado pastores para a gente só para cuidar da gente. Ele deu pastores para a gente aprender a pastorear. Porque no nosso trabalho, no nosso condomínio, sabe, lá na nossa rua, na nossa comunidade, o pastor é você. O pastor sou eu. Amém? Você não vai ligar para os pastores de madrugada porque o teu vizinho está enfiando a mão na esposa dele. Você não vai, porque o cara ficou endemoniado, bebeu até cansar, chegou em casa, está batendo na mulher e está dizendo agora, eu sou não sei o que lá. Você não vai ligar para o seu pastor, sim ou não? Você vai lá, vai dizer, cala-te em nome de Jesus, sai. E você vai dar um abraço nesse cabra. Amém? Fala, a próxima vez que você encontrar a sua mulher, você vai para a cadeia. Mas Jesus te ama. Deixa eu orar por você mais uma vez. Entrega a tua vida aqui para Jesus. Quem que é o pastor lá do bairro? Fala assim, eu sou. Eu sou. Por isso que a gente tem pastor. Os pastores cuidam da gente. Mas no nosso negócio, o pastor dos meus colaboradores sou eu. Eu que me importo com a vida deles, com o casamento deles. Como é que eles estão cuidando dos filhos? Eu que me importo. Eu aprendo, eu recebo para dar. Amém, amados? Eu sou servido para aprender a servir. Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele disse, se eu não lavar os seus pés, vocês não têm parte comigo. Então a gente é servido, sim ou não? Mas para a gente servir, se vocês entenderam o que eu fiz com vocês, vão e façam o mesmo. Tem muita coisa que Jesus não dá importância. Tem muita coisa que as pessoas se matam para alcançar, que Jesus não dá importância nem nenhuminha. Eu te amo, desde que você não era nada, desde que você não era ninguém. Eu te amo, eu te quero, eu me dei por você, e eu sou aquele que pode te restaurar. Mas você tem que lembrar quem é que é o dono da tua vida. Amém? Para quem você consagrou o teu destino. Todos comigo, irmãos? Tem coisas na nossa vida que parecem eternas. O meu filho aqui, né? Todo mundo fala que ele parece comigo. Que ele seja muito simpático. Sei. Outro dia, numa santa convocação, na adoração em vida, ele estava no colo da minha esposa. Hoje ele volta comigo aqui com 15 anos. Outro dia, sabe, eu à noite entrar no quarto dele e ver o meu filho dormir, cara, parece eternidade. É um sentimento tão bom, de tanta segurança, que parece que é eterno. O meu bebê, a minha bebê foi para a praia hoje, esse final de semana. Eu falei, meu Deus. Eu entro no quarto, ela tem uma coelhinha, a Jack. Eu entro e só tá a coelhinha lá no quarto. Eu falei, meu Deus, cadê a minha bebê? Outro dia, a minha bebê no quarto dela, eu entrar à noite e ver ela dormir, era eterno. Mas as coisas passam. Amém? O tempo que a gente está com a nossa esposa parece eternidade. A gente não consegue imaginar uma outra forma de viver sem a esposa do lado, sem o marido, penso eu. Amém? Você está no trabalho há quantos anos? Não parece eternidade que você está lá? Mas é engraçado, essas coisas que são estáveis, que parecem estáveis na nossa vida, não são estáveis. E de repente Deus puxa o tapete para que a gente lembre quem é o Senhor. Amém? A minha filha está na praia e Deus está com ela. A minha filha vai estudar numa outra nação e Deus vai com ela. Eu consagrei os meus filhos para Deus. Eles pertencem ao Senhor. Amém, amados? Amém? O tempo que a gente está vivendo é um tempo que a gente está vivendo para Ele. E amanhã pertence ao Senhor. Eu não sei quanto tempo eu vou viver, mas eu quero viver para Ele. Amém, amados? Eu não vou me aprofundar mais nisso, porque o foco do que Deus colocou no meu coração era dizer para você: volta. Volta para aquilo que é realmente importante. Volta para aquilo que realmente tem valor. Nós cantamos uma canção aqui hoje,
que eu fiquei pensando assim, meu Deus, acho que Deus, Ele dedou que eu ia pregar aqui, porque as músicas foram todas, meu Deus do céu, o que aconteceu? Sabe essas coisas do Espírito Santo, você fala, Senhor, como o Senhor é lindo. Nós cantamos uma canção que falava do valor, da beleza, eu não lembro exatamente as palavras, mas uma canção que me tocou, eu nunca tinha ouvido, mas me tocou tanto, sobre a importância de Jesus, a beleza dele para as nossas vidas. Jesus então vai passar a explicar para os seus discípulos sobre esse tempo que está por vir, quando Jesus vai voltar a reinar nesse mundo, mas para isso toda a estrutura desse mundo que existe vai ruir, vai ser destruída, vai colapsar. E ele fala dos sinais da sua vinda, todo mundo já ouviu falar sobre isso. Se você depois estiver interessado, é o que está escrito no capítulo 24 de Mateus para frente. Leia ali alguns capítulos, para você ver o que Jesus responde para os discípulos dele. Marcos também fala de forma resumida, mas leia lá Mateus para você ver os sinais que Jesus diz sobre a sua vinda. Mas, antes de falar dos sinais, Jesus fala sobre o primeiro... não sobre o primeiro sinal, mas sobre a coisa mais importante sobre esse tempo. Quando Jesus vai explicar para os seus discípulos a resposta que eles queriam, mestre, o Senhor falou que aquela casa, que desde criança a gente conhece, me permita só falar isso, todos os discípulos de Jesus eram judeus, e era obrigado, todos os judeus que moravam em Israel, e os que moravam nas nações, 3 vezes por ano, subirem para Jerusalém para adorar. Era uma lei. Por isso que na festa de Pentecostes, diz a Bíblia, que tinham judeus de todas as nações. Lembram disso? Porque 3 vezes por ano eles subiam. Então, amados, o Pedro, o João, o Tiago, todos os discípulos, desde criancinhas, 3 vezes por ano, com as suas famílias, eles subiam lá da Galileia para Jerusalém. E quando Jesus diz que aquilo que para eles era o mais importante, era o centro de Israel, era o templo, era o lugar da adoração a Deus, era o lugar do encontro das famílias do povo, o centro de tudo, ia ruir, é como se Deus tivesse puxado o tapete deles todos, como se Deus tivesse tirado o chão deles. Eles querem saber quando isso vai acontecer. E aí Jesus, na primeira coisa que ele diz, ele fala assim, que ninguém vos engane. E depois ele vai falar todas as outras coisas. O que isso quer dizer? Nós estamos vivendo num tempo de muitos enganos. Tem coisas que estão acontecendo e vão acontecer com mais intensidade, que se possível vão enganar até os salvos. Vocês estão comigo, irmãos? Ainda hoje tem gente brigando pelo Lula e pelo Bolsonaro. Vocês estão comigo, irmãos? Nós somos do alto, nós somos de Deus. Nós não somos partidários. Nós somos sacerdotes nessa geração. Vocês estão comigo, irmãos? Donald Trump, cara, os conservadores, os direitistas do mundo inteiro podem estar ajudando o anticristo subir ao poder e ter fama. Estão comigo? Eu estou dizendo que ele é anticristo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o Donald Trump não é Jesus. O Elon Musk não é Jesus. O Bolsonaro não é Jesus. O Lula, tão pouco. Em quem tem que estar os nossos olhos? Em Cristo. Que ninguém vos engane. Estamos vivendo um tempo de enganos. E por isso, vamos voltar para as coisas simples de Deus? Curiosamente, pastor Arnaldo, lá na nossa congregação, a gente também chama esse trabalho de pequenos grupos de casas. Porque nossa igreja chama Bethlehem, quer dizer casa do pão, a gente fala, vamos partir o pão de casa em casa. Vamos estar junto com os irmãos. Vamos valorizar o nosso casamento. Vamos valorizar o relacionamento com os nossos filhos. Vocês estão comigo? Vamos valorizar a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos. Vamos valorizar aquilo que Deus dá valor. Deus gosta de gente. Deus gosta de pessoas.
Jesus se entregou por causa de pessoas. A gente tem que gastar tempo com as pessoas. A gente tem que ouvir as pessoas. As pessoas precisam falar. E precisa de alguém que ouça. Fala assim: Jesus, usa a minha vida. Queridos, às vezes no teu trabalho, sabe aquelas empresas grandes que tem pessoas que trabalham em baias, não é? Às vezes está lá na sua baia trabalhando no seu computador e a pessoa do lado está pensando em se matar. E ela chegou nessa manhã diferente, ela não cumprimentou ninguém, está com uma cara de choro. E você é de Deus, o Espírito Santo está em você, você está vendo que a pessoa não está bem. Dá um sorriso. Você é o pastor desse lugar. Dá um sorriso, diz bom dia. Se ela não te responder, seja gentil. Amém? Pergunta se você pode ajudar em alguma coisa. E se a pessoa te contar, se ela se sentir livre para contar para você, ora por ela. Não precisa sapatear, vocês estão aqui? Não precisa fazer feiura, não precisa fechar os olhos. Você está com a pessoa, você está no ambiente de trabalho, não é lugar para você dar uma de crente, amém? É lugar para você dar uma de Deus, amém? Pai, em nome de Jesus, a Clarinha está aqui, ela não está bem, mas eu sei que o Senhor pode tocar a vida dela. Então responde aonde eu não estou vendo e toca naquilo, Pai, que só o Senhor pode fazer na vida dela, em nome de Jesus. Clarinha, dá a mão aqui, ó. No final desse dia, você vai ver que as coisas vão ter mudado, amém? Amém? Eu quero ver o sorriso, Clarinha. Amém. Fala assim: eu sou de Deus. Amém, amados? Jesus dá valor para coisas que exaltam, amém, o nosso Deus. Jesus vai dar valor quando você exaltar o nosso Deus, na maneira que você tratar a sua esposa, na maneira que você tratar o seu marido, na maneira que você tratar os teus pais, na maneira que você tratar os teus filhos, na maneira que você tratar os irmãos, na maneira que você tratar os teus clientes, na maneira que você vai tratar os seus colaboradores, os seus empregados. Sabe, gente, Deus se importa com gente. A maneira que você vai tratar os seus vizinhos, Deus se importa. Ele quer que a gente seja um testemunho. Ele quer que as pessoas nem se importem com o nosso nome. Quem que é aquele grandão que veio aqui? Eu não lembro o nome dele. Mas o que importa é que alguma coisa de Cristo na vida dele tocou o meu coração. Pode ser que eu nunca mais veja ele, até meio esquisitão, mas algo de Cristo que estava na vida dele tocou a minha vida. Que não lembrem do nosso nome, que não importa qual é o nosso nome, não importa a nossa fama, o que importa é que Cristo seja exaltado. O que importa é que a sua família, amém, esteja aos pés de Jesus Cristo. Se a gente perder a nossa família, a gente perdeu tudo. Jesus é aquele que pode nos restaurar. Precisamos voltar para Jesus. Precisamos voltar, amém, para aquele que dá valor naquilo que ninguém dá valor. Amém? Encerro com isso. Que especial foi ter essa manhã de adoração aqui. E eu fiquei pensando, eu sempre penso nisso, eu sou tão grandão, é difícil não me notarem. Eu estava ali fazendo os meus passinhos para Jesus, eu gosto de fazer meus gestinhos. Aí eu penso, o que as pessoas vão pensar de mim, né? Aí a resposta é sempre essa: não interessa, eu não estou fazendo para elas, estou fazendo para Deus. Chama a atenção de Jesus, pelo teu coração, pela tua entrega, pelo teu desejo de viver essa semana para a glória dele. Vamos orar por isso? Vamos ficar todos em pé? Posso fazer uma oração, pastor? Obrigado, querido. Obrigado. Tem sentido o que eu ministrei aqui? Para o teu coração? Aleluia. 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 Eu não sei se é mais costume fazer isso. Eu já sou tiozinho, então peço desculpa se te constranger. Eu não quero te constranger. Mas de coração, eu acredito que se há uma pessoa aqui que de uma forma muito especial foi tocado por essa palavra,
E essa pessoa, uma pessoa só, que entender, puxa, eu precisava ouvir isso, porque eu estava percebendo que os meus valores estavam meio invertidos. Eu estava dando importância para coisas que eu percebi que não tem valor. E eu quero centralizar, eu quero acertar minha bússola espiritual com Deus. Eu quero me alinhar com Cristo, eu quero me alinhar com os céus. Se isso fez sentido para você, eu queria poder orar pela tua vida de uma forma especial. Eu vou orar por todos, mas se especialmente você foi tocado por essa palavra, eu queria te convidar a sair do teu lugar e se aproximar. Eu quero abençoar a tua vida e dizer em nome de Jesus que um tempo novo do Senhor começa na tua história. Amém? Eu te abençoo, querida, em nome de Jesus. Te abençoo, querida. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Eu te abençoo. Será que eu vou ser muito pidão se eu pedir para cantarem aquela canção tão linda? Eu te abençoo. Venham, venham. Se Deus falou com você, só uma coisa te prende nesse lugar, é o orgulho. Mas eu declaro orgulho, eu te quebro agora pelo poder de Jesus Cristo. Se Deus falou com você, saia do teu lugar e venha, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E se você entende que está em paz, fique em paz. Ninguém vai ser exposto por vir ou por ficar. O que importa é que Jesus, que vê o teu coração, Ele veja o quanto você realmente confia, depende e espera nele. Pai, eu quero te agradecer, Pai, por essa igreja. Eu quero te agradecer, Pai, por essa parte do corpo de Cristo tão importante para mim. Eu quero te agradecer, Pai, por encontrar alguns amigos tão caros para mim e dizer, Pai, que a tua bênção está neles. Eu sinto falta de amigos, Senhor, mas eu quero declarar que o Senhor os tem nas tuas mãos e que o Senhor pode visitá-los a cada um agora, e o Senhor pode restaurar as suas vidas, e o Senhor pode restaurar, Pai, Senhor, os teus sonhos em cada coração. Eu quero declarar isso, Pai, sobre cada família que está aqui representada, cada amigo que está lembrando, Pai, que já correu junto com queridos pelo caminho, mas por alguma razão estão longe agora. Eu oro junto com você, e eu oro por restituição e por restauração em vidas que são preciosas para Jesus. É tempo do evangelho do reino trazer de volta para casa aqueles que se perderam. Mas em nome de Jesus Cristo eu declaro, Pai, que essas vidas preciosas que estão aqui, Senhor, estão com um desejo sincero de se alinhar ao teu coração, de alinhar a sua vida diante da tua presença, Pai, de, Senhor, revalorizar as coisas na sua história. Pai, por isso eu te peço em nome de Jesus, que a tua palavra ganhe sentido de novo na vida de cada um deles, que possam abrir as escrituras de novo e te conhecer um pouco mais, como Deus eterno que se revela a cada vez que te buscamos, Senhor. Eu oro, Pai, por um toque do teu coração. Eu queria pedir para os pastores dessa casa, amém, se você, pastor Arnaldo, puderem pôr as mãos sobre essas vidas que Jesus tem confiado a vocês, cada uma delas, em nome de Jesus. O pastor de vocês, amém, vai abençoar a tua vida, vai liberar a bênção do Senhor dessa palavra. Pai amado, eu te dou graça, Jesus. Eis aqui os teus filhinhos e as tuas filhinhas que estão dizendo: Jesus, o meu coração é teu, não só mais parte, mas o todo, em nome de Jesus. Nós vamos cantar essa canção de novo, e o meu pedido a vocês: não voltem para os seus lugares, cantem essa canção para Jesus, cantem como se fosse a primeira vez, amém, que vocês entregaram a vida para Ele, porque um tempo novo de restituição é liberado sobre a vida de vocês. Eu os abençoo com todo amor e gratidão. Muito obrigado, Pai, pela obra que o Senhor está realizando nessa casa. Eu os abençoo em nome de Jesus, amém. Levante sua mão para o céu, vamos agradecer ao Deus. Oh, aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado por esse tempo, Deus. Obrigado por esse tempo, aleluia. Obrigado por esse tempo, Deus. Toda glória e toda honra seja dada a Ti, Jesus. Toda glória e toda honra seja dada a Ti, Jesus.
tempo que o Senhor preparou para nossas vidas, para nosso coração. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, 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 Jesus. Somos gratos pela Tua presença manifesta neste lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. Amém, amada igreja. Amém. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra e fala assim: Deus, obrigado. Obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor proporcionou para nossas vidas. Grato no nosso coração, Jesus. Grato no nosso coração. Dá uma salva de palmas. Aleluia. 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 Pastor Paulo, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu coração. Obrigado por derramar um pouco mais daquilo que Deus tem na tua vida, viu? Essa igreja agradece de coração, viu? Tenho certeza que daqui para frente não vai ser a única vez, viu, pastor? Amém. Obrigado, viu? Obrigado pela visita de vocês. Igreja, que Deus te abençoe, viu? Pastor, nos abençoa, por favor. Aleluia. Eu tenho uma maneira de abençoar bem peculiar. Por causa do chamado que Deus nos deu para abençoar o povo de Israel, eu aprendi como se canta a bênção sacerdotal, que diz o seguinte: Deus falou para Moisés: Moisés, fala para o Arão, sacerdote, teu irmão, invocar o meu nome sobre as pessoas, porque quando o meu nome for invocado sobre as pessoas, eu virei e as abençoarei. Então meu desejo é esse. Amém? O Paulo disse: não tem nada para te dar, mais o Deus que a gente serve, Ele vai vir sobre você, vai te abençoar. Então eu queria pedir que até os músicos, todos, estendam as mãos para receber. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Todos. Amém. Pode parar. Isso. Aleluia. Yevareha Adonai veishmereha, Yair Adonai panaveleha vehoneka, Is Adonai panaveleha veyasem leha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto, Ele tenha de você misericórdia. Que sobre a tua vida, sobre os teus sonhos, sobre a tua vida acadêmica, sobre os teus negócios, sobre a tua vida profissional, o nosso Deus levante a sua presença e Ele te dê paz. Eu invoco sobre você o nome do Deus Todo-Poderoso, e no nome santo e bendito de Jesus Cristo de Nazaré, eu te abençoo. Seja você uma bênção. Anda diante do Senhor e ser perfeito. Amém. Aplauda aquele que vive